Bem-vindo à Fazenda BASF, um hub de conteúdo virtual construído para você, agricultor, e para o legado da agricultura. Ela está sempre aberta à tecnologia, à inovação, à produtividade e ao conhecimento. E aberta para você. É um espaço para uma boa conversa, com informação que importa, para ajudar você a tomar decisões e construir o seu legado. Fazenda BASF, sempre aberta para você. Olá, muito boa tarde, você produtor rural, internauta que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins. O destaque neste momento é para o setor sucroenergético. A gente vai falar um pouquinho em relação às estimativas para essa safra 2021-22, uma safra bastante complicada, quando a gente fala em relação as condições climáticas, porque é uma safra que vem sendo fortemente impactada pela seca primeiro, depois tivemos seguidas geadas, e então a gente vai saber todas as atualizações desse cenário, uma safra que, segundo a Canaplan, será mais curta, do que o habitual, e a gente vai então saber todos esses detalhes conversando ao vivo com o Caio Carvalho, que é diretor da Canaplan. Caio, você me ouve? Muito boa tarde. Boa tarde, Jonathan. É um prazer estar falando com vocês. Boa tarde, Caio. O prazer é nosso. Bom, falei um pouquinho aqui aos nossos internautas sobre essa safra 2021-22 de cana-de-açúcar, uma safra que é caracterizada por muitos como uma safra bastante atípica, porque é uma safra que a gente viu sendo impactada primeiro por seca histórica, depois geadas, E diante de todo esse cenário, vocês da Canaplan já estimam que essa safra vai ser um pouquinho mais curta, do que o que a gente já costumava ver nos últimos anos, Esse é um dado importante, Jonathan, que, de fato, veja, é uma seca que a gente não via há quase 60 anos, grosso modo, que a gente não viu uma seca desse tamanho, e 2 anos seguidos, Então, é claro que a herança é muito pesada e, portanto, nós devemos ter uma antecipação, tipo coisas que eu não me lembro de ver, por exemplo, até 30% da safra terminada em final de setembro. Veja, nós estamos em setembro, depois, os outros 60% terminando em final de outubro, restando aí coisa de 10% a 20% para final de novembro. Isso é uma coisa clara que é diferenciado, porque é uma safra curta e uma entre-safra longa, que é outra característica decorrente dessa realidade de safra curta, mas será uma safra bem curta. Certo. Caio, quais seriam aí os reflexos desse cenário, primeiro, quando a gente olha para a safra 2021-22, Imagino que seja realmente com uma menor moagem, menor produção, claro, reflexo de todo esse cenário, e também uma entre-safra mais longa. A gente consegue ter um planejamento melhor para 2022-23? Como é que vocês veem isso? Eu acho que a sua pergunta é muito importante, a gente tem que pensar para frente mesmo. O que acontece é que, veja, nós temos que analisar primeiro o cenário macro, Jonas, coisa que vocês fazem sempre, mas rapidamente falando, passando por ele, nós estamos vivendo um momento de ciclo de alta de commodities, nós estamos vivendo um momento de dificuldades, dessa descompensação entre oferta e demanda com a pandemia. A demanda volta rapidamente, a oferta demora para acompanhar, isso em todos os setores, de uma forma geral. De qualquer modo, isso significa preços mais altos, então a gente está sentindo preços de combustíveis mais altos, a gasolina, o próprio etanol, e nós temos hoje uma relação de preços na bomba, no qual o etanol está 76% da gasolina, tendendo a ir subindo na medida em que a safra termina mais cedo. O que é importante é a forma como o produtor olhou, o que para mim dá uma satisfação de entender como o mercado funciona bem, Tem que ter muito cuidado com a intervenção de governo nessas coisas. O que aconteceu? O produtor reduziu efetivamente a produção do hidratado e do açúcar, aumentou a produção do anidro, que é quem entra na mistura da gasolina, ou seja, não falta produto anidro para a gasolina, que é essencial em termos de atender o consumidor. O hidratado ele segue com preços um pouco maiores, continua a ter um consumo grande, mas deve estar caindo. Agora, em julho, caiu coisa de 10%, deve estar ainda caindo, mas estará disponível em volume menor e, portanto, preço mais alto. E o açúcar tenderá a ficar em coisa de 32 milhões de toneladas contra um número muito maior
que foi algo próximo de 36, 37 milhões, grosso modo, como é 38 milhões que a gente fez. Então, isso significa que os preços do açúcar seguirão altos, os preços do etanol também deverão ser remuneradores e deverão, em parte, compensar essa quebra grande que a gente deve ter até o final da safra, Jonas. Certo. Caio, queria que você falasse um pouquinho para a gente em relação às estimativas de vocês da Canaplan, né? A gente conversou aí há algumas semanas, né? E, de fato, essa é uma safra que, como a gente mencionou, tem um forte impacto climático, né? A gente já vinha, desde o início da temporada, já com revisões baixistas em relação à temporada anterior, e imagino que, diante desse cenário de seca persistente dos últimos meses, né? E depois de geadas impactando a parte das lavouras do centro-sul do país, imagino que vocês também começaram a revisar os números. Como é que está esse cenário? Isso é importante, Jonas. A gente ainda, óbvio que a gente está qualificando melhor esses números, mas, grosso modo, eu posso dizer que você tem, olhando a história, o histórico, a história, você vai ver que na safra 2011-12, nós tivemos algo, vamos dizer assim, com algumas coisas diferentes, mas o resultado final é muito parecido com o que aconteceu nessa safra. A 10-11 era uma safra que veio com 86 toneladas de cana por hectare, e a 11-12, a safra seguinte, pela seca tremenda que teve, além de outros problemas, teve geada e teve florescimento, que esse ano não teve, intenso, né? Nós chegamos a cair a produtividade naquela safra de 86 para 68. Uma quebra realmente impressionante em toneladas de cana por hectare. Para essa safra, a gente teve a safra passada, 2021, muito boa, tivemos coisa de 78, grosso modo, 78 toneladas de cana por hectare, e essa agora vai estar variando, provavelmente, entre, digamos assim, 67 até 68, 69 toneladas, parecido com aquilo que a gente viu lá atrás. Isso levaria a uma produção, digamos assim, entre 520, ao redor de 520, tendendo a 530, dependendo do que a gente tenha entre janeiro e março, que tem gente produzindo ainda, né? Mas digamos que o número de 520 a 530 nos traz uma quebra, deve nos trazer uma quebra total, ou seja, em açúcares totais, que a gente teria para poder processar, uma quebra que estaria girando em torno de 14% a 15%, o que é, obviamente, um número grande, né? Vamos dizer assim, chegando a 16%, desculpe, com um número factível de acontecer de quebra, né? Então, o que a gente pode dizer é que a safra está relativamente desenhada. O que a gente pode, daqui para frente, ter é uma quebra da qualidade, mas como ela vinha alta, ela perde, mas não perde tanto, acaba sendo uma quebra talvez só de 2,5% em qualidade e uma quebra acima de 15% na tonelagem de cana por hectare. Então, esses dados são fundamentais para a gente entender o quanto essa safra foi, como você disse na abertura, extremamente complexa, e é claro que uma safra dessas, com o mundo todo com problema, então a gente está vendo quebra em todo lugar, né? Isso acaba trazendo o preço do açúcar lá em cima e do etanol também com petróleo positivo, cresceu o preço e ele dá uma certa sustentação. Há regiões que tiveram quebras menores e há regiões que quebras maiores, né? Então nós temos essas diferenças. Sim. Caio, era justamente isso que eu iria te perguntar, né? Apesar desse cenário no campo bastante adverso, né? Em relação a preços, não tem o que se falar, né? Preços bastante positivos, e queria que você falasse um pouquinho em relação às análises de rentabilidade, né? Como é que as usinas e como é que o produtor conseguem, de alguma forma, aí, diante desses preços altos, se planejar e conseguir também, né, um excedente para a próxima safra, para pensar justamente em relação à frente, né? Próxima temporada. Essa é a questão crucial, quer dizer, como é que fica, porque a verdade é que aquilo que eu falei antes, a realidade da pandemia, o custo de frete, a dificuldade de ter produtos, os preços subiram muito dos insumos, todos utilizados pelo produtor, né? Então, além dessas questões e de ajustes de salário que nós tivemos, óbvio que eu estou dizendo que o custo também subiu bastante do ano passado para esse ano. Então, a gente tem um ganho em preço, sem dúvida alguma, sobre o ano passado, mas também temos um ganho, uma subida efetiva de custo de produção. Vou dar um exemplo. Digamos que a gente vai ter gente com
com custo de açúcar a R$ 2.100, R$ 2.200 por tonelada, desculpe, R$ 1.100, R$ 1.200 por tonelada e um preço de 2.100, né? Então, você fala, puxa, mas que maravilha, nem todo mundo pegou 2, porque muita gente fixou com um preço menor. Mas, de qualquer forma, eu quero dizer que a margem, a gente terá, exceto grandes quebras e fixações que não foram bem feitas, a gente vai ter margem esse ano sim. Apertada, em alguns casos melhor, para aqueles que tiveram quebra menor, mas deve ter margem sim. Nós viemos muito bem da safra 2021, acumulamos uma certa gordura para poder usar esse ano. O importante é que se a gente sair na média geral da coisa, digamos com uma margem não tão boa quanto no ano passado, mas com alguma coisa, a gente vai enfrentar 22, 23, que será também uma safra que herdará muito problema dessa. Certo. Caio, queria falar um pouquinho também em relação ao etanol, né? Porque a gente vem acompanhando desde mesmo de o início da safra, né? Que a gente, de fato, aqui no Centro-Sul teve o início da safra 2021-22 em abril, preços altos dos combustíveis, né? E no caso do etanol hidratado, né? Que é aquele etanol utilizado nas bombas como substitutivo nos carros flex à gasolina, ele já há alguns meses tem perdido competitividade sobre a gasolina, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre esse cenário, porque diante, né, dessa conjuntura que a gente vê no mercado de combustíveis, as usinas têm se aproveitado bastante e ofertado bastante, né, o etanol anidro, né, que é aquele etanol que é misturado exatamente na gasolina, né, naquela porcentagem de 27% aqui no Brasil. Como é que está esse cenário? Como é que vocês veem isso também como uma oportunidade nessa safra 2021-22 para as usinas? A gente tem como cultura, né, cultura setorial e a cultura que se arraigou no Brasil, é que o álcool anidro é como se fosse um álcool comum, vamos dizer assim, combustível. E o álcool anidro, na realidade, ele é um aditivo, né? É um aditivo da gasolina. Se você olhar os aditivos, normalmente de hidrocarbonetos, ou seja, de produtos derivados do petróleo, os aditivos têm um valor bem mais alto. De qualquer modo, o álcool anidro ele tem um custo maior que o hidratado, e normalmente há uma discussão no início da safra e se fazem os contratos entre as usinas e as distribuidoras de combustíveis e os postos, né, no varejo das distribuidoras, os postos, o anidro normalmente tem um prêmio sobre o hidratado. Normalmente ele varia de 10% até 15%, ele varia dependendo do ano. Esse ano ele está no nível mais alto, justamente pelo consumo elevado que ele está tendo, pelo aumento de consumo da gasolina. O que é interessante, Jonas, é que mesmo com essa realidade que você relatou, e relatou bem, o hidratado continua sendo vendido num volume grande, porque não é nada, é R$1 por litro no posto a diferença de preço entre eles. E R$1 em quem enche um tanque de 50 litros são R$50. É claro que isso tem peso e, portanto, se reflete na cultura popular que segue consumindo. Então, a gente vai continuar a ver isso. O importante é que, se você olhar a realidade do preço do petróleo, do preço da gasolina no mercado internacional e a nossa, você vai ver que a gasolina lá fora está mais cara do que aqui. Então, aqui continua a Petrobras a fazer um acompanhamento, mas sempre um degrau abaixo. Então, digamos, continua a haver consumo. Eu acho que a tendência disso vai muito depender, Jonathan, se nós vamos ter, de fato, a variante Delta nos apertando e reduzindo o consumo, ou se o consumo segue subindo. O importante é que, no nível global, a OPEC resolveu manter a produção, vamos dizer assim, mesmo com a expectativa de algum problema que se começa a ver em alguns países de consumo. De qualquer modo, acredito eu que o álcool anidro, esse ano, ele é o grande artista do espetáculo da safra, porque ele foi chamado num volume muito maior do que ele costuma ser chamado. Portanto, claro que hoje no mercado, é importante ressaltar a você, Jonatas, o álcool lá fora não consegue competir aqui. Se conseguisse, ele estava entrando, porque o volume aqui está alto. Vamos ver o que acontece lá fora, se os preços lá caem, daí vai ter importação que compete conosco. Tudo isso vai depender das condições do mercado.
Com certeza, Caio. Olha, mais uma vez, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, né, trazendo aí as melhores informações para o mercado, né, e para as pessoas envolvidas nesse setor tão importante que é o setor sucroenergético aqui no Brasil. E durante essa safra ainda, né, uma safra que será mais curta, como você mencionou, mas ainda nos próximos meses queremos contar com a sua participação aqui para esclarecer a gente e atualizando todas as novidades, viu? Jonathan, eu é que agradeço e um abraço a você e todos os seus ouvintes. Um abraço, Caio. Bom, falamos aí então ao vivo com Caio Carvalho, diretor da Canaplan, a gente falando um pouquinho em relação às atualizações para a temporada 2021-22 de cana-de-açúcar aqui no Centro-Sul do Brasil, uma temporada que, segundo a consultoria, será uma temporada mais curta do que habitualmente a gente via, né? As estimativas de moagem seguem sendo revisadas, né? A gente que tem nessa temporada um impacto forte da seca nos últimos meses, principalmente no ano de 2020 e início de 2021, e depois tivemos geadas também impactando de alguma forma os canaviais, e isso com reflexo na produção de açúcar e produção também de etanol aqui no Centro-Sul do Brasil. E as estimativas das consultorias ainda seguem sendo revisadas, inclusive a Canaplan fez uma última revisão e já baixou a sua estimativa de moagem e também os seus números para a produção do açúcar e também do etanol aqui no Brasil. A gente também falou um pouquinho em relação ao etanol anidro, que segundo a Canaplan é o grande destaque nesta safra, né? O etanol anidro, que é aquele etanol misturado a gasolina aqui nos postos de combustíveis do Brasil, numa porcentagem de 27%, e o etanol anidro ganhou destaque nesta safra justamente por conta dos altos preços do etanol hidratado, que é aquele combustível que a gente abastece diretamente nas bombas, né? Como o etanol hidratado ele está um pouquinho mais caro, né, em relação aos últimos anos, ele perdeu competitividade já há alguns meses na maior parte do Brasil, ele não está compensando, né, então os consumidores têm optado mais pela gasolina, né, neste momento, e então o etanol anidro tem sido grande destaque aí, porque ele é um componente aí da gasolina aqui no Brasil, e as atenções também já se voltam para a próxima temporada, né, uma temporada que será mais curta, então, de alguma forma, os produtores já começam a se preparar, né, e já aí fazer todo o planejamento para o próximo ciclo produtivo, que de fato deve ser também muito importante diante dessa safra menor aqui no Centro-Sul do Brasil para a cana-de-açúcar. Bom, nós ficamos por aqui. Durante a nossa entrevista você viu todas as nossas redes sociais, é só você procurar por lá e você tem todas as nossas informações atualizadas no Instagram, no LinkedIn, no Facebook e também no Twitter. E o nosso site segue no ar aqui 24 horas para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fique por aí. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.